contar um pouquinho da nossa história, porque nós estamos aqui há 37 anos. Não dá para resumir em 15 minutos, né? Muita coisa que Deus fez nesse lugar. No coração da Amazônia, onde rios são estradas e comunidades vivem isoladas por dias de viagem, Deus começou uma história. Uma história de fé, obediência e de jovens que decidiram dizer sim. Antes da gente vir realmente abrir uma base, nós já tínhamos vários missionários que trabalhavam nas tribos indígenas e nas comunidades ribeirinhas. Eles vinham de outras bases, principalmente da Jocum Belém, mas havia um problema. E eles passavam por Manaus para comprar o rancho e eles iam para dentro da selva e iam procurar as tribos daquelas que Deus tinha dado a direção para eles. Quando chegavam em Manaus, não havia uma base missionária. Eles dependiam de casas e das igrejas locais. Era o início de algo maior. Nós viemos jovens, viemos empolgados com jovens com uma missão. Em 1988, uma equipe missionária decidiu obedecer ao chamado de Deus. Liderados pelos pastores Mário Sérgio e Jaciara, eles chegaram para estabelecer uma nova base missionária. Assim, nascia a Jocum Manaus. Nós já tínhamos o barco São Mateus, era um barco pequeno de madeira, e ele foi para o fundo, eu acho que bem 2 vezes. Para nós era sempre um prejuízo muito grande, porque era a nossa ferramenta de ir para as comunidades. O pequeno barco São Mateus se tornou uma ponte entre o Evangelho e os povos ribeirinhos. As viagens duravam dias, às vezes semanas. E às vezes nós levávamos equipe para as comunidades e era assim, subia com uma equipe, deixava de 2 em 2 nas comunidades, subia uma viagem de muitos dias, 15 dias, 20 dias, meses lá para cima. Deixava os obreiros então iam alfabetizando o povo da comunidade. Foi um trabalho maravilhoso. Eles construíram as primeiras casas com as suas próprias mãos. Dormiam em casas de madeira, tomavam banho no rio, mas carregavam algo muito maior que qualquer dificuldade. Mas nós éramos muito alegres e muito felizes. Nós estávamos realizando o nosso chamado, aquilo que Deus tinha nos chamado para fazer. Essa promessa se tornou o fundamento da base. Quando não havia mais recursos, eles tinham fé. O que começou com alguns jovens obedecendo ao chamado de Deus se tornou uma base missionária que continua avançando. Hoje a Jocum Manaus atua em diversas frentes, servindo comunidades e levando o evangelho de forma prática. Entre essas frentes estão o evangelismo, ações de promoção humana e diferentes impactos missionários. Uma das principais expressões dessa missão é o treinamento de novos missionários. A base realiza escolas e programas que capacitam cristãos para viverem o discipulado e servirem em missões. Entre eles são a ETED, o NICO e o movimento King's Kids. Nos rios da Amazônia, equipes missionárias continuam visitando comunidades ribeirinhas, levando o evangelho, discipulando e levando junto ações de justiça e transformação. Atualmente, a base conta com 23 obreiros missionários, homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao serviço de Deus e aos povos. Destes, 7 estão servindo diretamente em campos missionários, entre os povos para os quais foram enviados. Deus colocou no meu coração que Ele quer uma pessoa para começar o abrigo. E Ele vai trazer as outras pessoas. Para continuar, Ele vai trazer tudo. Assim nasceu o Abrigo Monte Salém, um lugar de restauração. Mais de centenas de crianças já passaram por ali, recebendo cuidado, amor e uma nova história. O abrigo é a expressão do amor de Deus para essas crianças. No momento que elas estão vivendo de tanta dificuldade, elas chegam lá meio arredias, fechadas, mas em pouco tempo elas estão bonitas, elas se sentem amadas, elas estão rindo, elas estão correndo, elas estão sendo crianças. E Deus devolve a infância delas para elas. A missão também se expressa através da compaixão. Um exemplo disso é o Abrigo Monte Salém, um espaço de acolhimento e cuidado integral para cada criança em situação de vulnerabilidade. Desde 1988, Deus levantou uma base missionária no coração da Amazônia, uma base que serve as nações, os órfãos e os povos dos rios. Mas a história ainda está sendo escrita. Nos próximos anos, a base deseja expandir novamente o Ministério Transcultural, preparando mais missionários para atuar em diferentes contextos culturais.
Entre os projetos que estão sendo orados e desenvolvidos está também o trabalho com a tradução oral da Bíblia, para que os povos que ainda não possuem as escrituras em sua língua possam ouvir a palavra de Deus em sua própria cultura. Se o Senhor der um projeto para vocês, não meçam o tamanho desse projeto, meçam só a palavra que Deus deu. Não espera ter tudo pronto, todo o dinheiro, todos os recursos que precisam, porque não acontece assim. Tenham fé para começar. Ele é o Deus do impossível. E foi assim que uma história de fé começou no coração da Amazônia e continua alcançando povos, gerações e nações.